Olá, irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do Manancial. O Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto. O de hoje especificamente foi escrito pela irmã Gladys Seitz. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que nós possamos compreender o que nós vamos ler no Salmo 37. Nós vamos ler só os primeiros 9 versículos. Depois você se interessar, quiser ler os demais, são 40 versículos, mas hoje nós vamos nos ater só aos 9 primeiros, tá bom? É um salmo de Davi. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque cada dia mais tu tens acrescentado pessoas que estão lendo conosco, fazendo devocional conosco e sendo edificados. Obrigado, Senhor. Protege, cuida e ampara cada uma das pessoas que estão aqui com a gente, que nós possamos realmente entender o que o Senhor tem para nos dizer. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, irmãos, assim, eu quero pedir para vocês lembrar de compartilhar esse texto, porque a gente está compartilhando aí a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos ler o Salmo 37, vamos ler o versículo do 1 ao 9. Lembrando que o Salmo 37 é um salmo de Davi, é um salmo que tem um tom da sabedoria, que aborda a confiança e a justiça divina. Ele vai se enquadrar naqueles salmos didáticos que ensinam pra gente, né? Os princípios sobre a vida, sobre uma vida justa, a transitoriedade da vida, né? Como tudo passa, e a prosperidade dos ímpios, né? Que realmente não vai adiante. Quando que ele foi escrito? Ele foi escrito num contexto que sugere que tinha muita adversidade, muita dificuldade. Ele vai refletindo as experiências do povo de Israel diante do que? Da opressão e da injustiça. O Davi já estava meio velhinho, né? Ele não era jovem mais, ele estava com uma idade avançada. E ele vai compartilhando com o povo de Deus a visão sobre a providência divina, sobre a importância de confiar no Senhor, e para que a gente não se inquiete, mas que a gente saiba que parece que o perverso vai bem, parece que ele tá abafando, mas na verdade é só aparência e no final ele vai se dar mal. Esse salmo vai enfatizar que os ímpios eles podem prosperar por um tempo, mas depois a ruína deles é inevitável. Enquanto que os justos são sustentados pelo Senhor, são sustentados por Deus e eles acabarão herdando a terra. Esse salmo também incentiva a gente a ter paciência, a entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, garantindo que Ele guiará os nossos passos, vai guiar os passos daquele que realmente confia nele. Tá bom? Então vale a pena, depois você lê aí o Salmo 37. Nós vamos ler então os primeiros 9 versículos que diz assim: não se indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente terás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Bom, então o texto
vai falar sobre agradecidos e satisfeitos. E o versículo deste texto aí, que será o versículo do dia, é o 4 que diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Bom, a irmã Gladys Seitz conta que tinha um adolescente que queria se batizar, porque como eu já disse aqui, talvez nem todo mundo escutou, mas nós, os que somos da Igreja Batista, quando a gente nasce, nós apresentamos os nossos filhos a Deus, levamos à igreja e os apresentamos a Deus. E quando os nossos filhos, as pessoas que realmente decidem seguir Jesus, desejam, elas pedem para ser batizadas. Então, o batismo dos cristãos da Igreja Batista é sempre uma escolha da própria pessoa. A gente não batiza bebê. Então, tinha um adolescente que queria se batizar, mas os pais não deixaram. Certamente eles eram de outra religião e falaram, não vai se batizar. Ou, então, eles disseram assim, quando você fizer 18 anos, aí você faz o que você quer. Aí essa pessoa, essa jovem, né, ficou frustrada, mas ela ficou lá, firme na fé, indo nos cultos, lendo sua Bíblia, fazendo sua oração. Mas aí ela perdeu um pouco do entusiasmo, né, da fé cristã. Anos depois, o pastor dela aconselhou que ela lesse esse salmo que a gente acabou de ler, os 9 versículos. Falou, leia lá o versículo 4. Lê com bastante atenção. Aí, a pergunta que não queria calar ela queria mudar na atitude dos pais, queria transformação na vida da família dela. Então, o seu prazer e alegria deveriam estar onde? No Senhor, né? Porque, como diz a palavra, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor ia entender o que ela desejava e a moça entendeu isso. A moça aprendeu que a sua alegria não dependia da atitude da família dela, dos pais dela, mas dependia de Deus, do Senhor. Aí ela se batizou e passou a se envolver mais nos trabalhos da igreja, continuou orando pela família dela e pouco a pouco os resultados vieram com a conversão de outras pessoas da família dela, mesmo alguns que moravam bem longe, que nem moravam perto da casa dela. Então a irmã conta tudo isso para dizer o quê? Que quando a gente não se alegra em Deus, não se alegra no Senhor, a gente corre o risco de viver sempre irritado, sempre bravo, achando que as coisas não estão dando do jeito que a gente quer, a gente fica insatisfeito, frustrado, porque a gente fala, poxa, eu tô orando e não tem resposta, parece que as pessoas não se importam, não estão nem aí para Jesus. Até a gente pode invejar os maus, né, quando a gente vê que eles estão indo super bem e a gente fica encalhado. Mas qual é o conselho do irmão Davi, do rei Davi? É que a gente entregue o nosso caminho ao Senhor e a gente pode confiar nessa verdade. Deus, Ele não mente. A gente pode confiar o nosso caminho ao Senhor. Vale a pena descansar no Criador. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O conselho do salmista é que entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que é importante que a gente saiba que nós que, puxa, cremos no Senhor, que estamos agradecidos com Ele e estamos satisfeitos, para nós, um abraço dá super certo, não tem como dar errado. E é importante você lembrar também que está no nosso salmo, que nós estamos repetindo todos os dias desse ano, Salmo 25, versículo 12, que diz, quem é o homem que teme o Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir, né, com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.